Capítulo 1. Tutancâmon, o faraó esquecido. Tutancâmon governou o Egito durante o chamado período do Novo Império, por volta de 1332 a.C. Filho ou enteado do controverso faraó Akhenaton, ele assumiu o trono ainda muito jovem, provavelmente com apenas 8 ou 9 anos de idade. Seu reinado foi curto, e até a descoberta de sua tumba, ele era praticamente esquecido pela história. O que sabemos sobre ele vem em grande parte dos artefatos encontrados na tumba KV62. Eles indicam um jovem faraó que restaurou os antigos deuses e moveu a capital de volta para Tebas, após a experiência monoteísta radical de seu pai. Sua morte, no entanto, permanece um mistério. Alguns sugerem que ele morreu por acidente, enquanto outros acreditam que foi assassinado. Capítulo 2. A descoberta da tumba. Em 1922, após anos de escavações frustradas, o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou a entrada da tumba de Tutancâmon no Vale dos Reis. Financiado por Lord Carnarvon, Carter havia explorado o local por anos sem sucesso, mas no dia 4 de novembro de 1922, um degrau escondido sob escombros revelou o que seria a descoberta arqueológica do século. Ao abrir a tumba, Carter se deparou com uma visão espetacular. Milhares de objetos preciosos, todos praticamente intactos. Era uma cápsula do tempo da 18ª dinastia. Mais de 5.000 itens foram catalogados, entre eles a icônica máscara mortuária de ouro maciço. Mas junto à glória e riqueza dessa descoberta, algo mais começou a se desenrolar. Capítulo 3. O nascimento da maldição. Pouco tempo após a abertura da tumba, começaram a circular boatos de que uma maldição havia sido desencadeada. A primeira vítima foi o próprio Lord Carnarvon. Ele morreu em abril de 1923, menos de 6 meses após a abertura do sarcófago, vítima de uma infecção causada por uma picada de mosquito no rosto, coincidentemente no mesmo local onde a múmia de Tutancâmon apresentava uma ferida. No momento de sua morte, relatos dizem que todas as luzes do Cairo se apagaram misteriosamente. Na mesma hora, seu cachorro, que estava na Inglaterra, uivou e morreu subitamente. A imprensa sensacionalista não demorou a conectar os fatos e espalhar o terror. A maldição dos faraós havia sido real. Capítulo 4. Outras mortes inexplicáveis. A morte de Carnarvon foi só o começo. Vários outros envolvidos na escavação ou em visitas à tumba também morreram prematuramente. George J. Gould I, magnata americano que visitou a tumba, morreu de pneumonia logo após. Arthur Mace, um dos principais arqueólogos da equipe, adoeceu gravemente e morreu pouco tempo depois. Richard Battle, secretário de Carter, foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas em um clube de Londres. Sir Archibald Douglas Reed, o radiologista que fez os primeiros exames de raio-x da múmia, morreu logo após os exames. Até mesmo o irmão de Lord Carnarvon, Aubrey Herbert, morreu de forma misteriosa meses depois. No total, cerca de 11 mortes foram atribuídas diretamente à maldição. Embora Carter tenha vivido até 1939, muitos viram nessas tragédias um padrão sombrio demais para ser ignorado. Capítulo 5. A inscrição amaldiçoada. Um dos elementos que mais inflamou o medo da maldição foi a suposta inscrição encontrada na entrada da tumba. A morte virá com asas velozes para aquele que perturbar o repouso do faraó. Apesar de essa inscrição nunca ter sido oficialmente documentada, ela foi amplamente divulgada pelos jornais da época e acabou virando parte do mito. O Egito, um país já cercado de misticismo e espiritualidade, oferecia o cenário perfeito para histórias de maldições e vinganças divinas. Capítulo 6. A ciência explica Shaur. Mas há explicações científicas para os eventos? Sim. Estudos indicam que fungos altamente tóxicos podem ter se desenvolvido no interior da tumba fechada por milênios. O mais citado é o Aspergillus flavus,
que pode causar infecções pulmonares graves. Outra teoria aponta para o arsênio, substância encontrada em alguns pigmentos usados nos artefatos. A exposição prolongada poderia afetar o sistema nervoso e causar alucinações ou problemas graves de saúde. Outros pesquisadores levantam a hipótese de que os túmulos egípcios possam conter gases tóxicos acumulados por milênios, como metano ou amônia. Ao serem liberados, esses gases poderiam afetar os invasores de forma letal. Capítulo 7. A construção do mito. A mídia da década de 1920 teve um papel determinante na construção da lenda. Jornais britânicos e americanos adoravam explorar o exótico e misterioso. Manchetes como "A maldição de Tutankhamon ataca novamente" vendiam como água. Hollywood não demorou a transformar o tema em ficção. Filmes como A Múmia, 1932, foram inspirados diretamente por essa história. A figura da múmia amaldiçoada entrou para o imaginário popular ocidental como símbolo de vingança do além. Capítulo 8. A Múmia e os Segredos Escondidos. A própria múmia de Tutankhamon revelou mais mistérios. Exames mais recentes sugerem que ele sofria de diversas doenças genéticas, fruto da consanguinidade entre a realeza egípcia. Ele também tinha o pé torto, malária e múltiplas fraturas, inclusive no crânio. Alguns sugerem que ele pode ter sido assassinado com uma pancada na cabeça. Outros acreditam que sua morte foi um acidente de carruagem. A verdadeira causa da morte ainda é debatida, mas a sensação de tragédia precoce só aumentou a aura sobrenatural em torno de sua figura. Capítulo 9. A maldição foi real? A maldição foi real? Cientificamente falando, provavelmente não. Mas do ponto de vista psicológico, social e histórico, foi real o suficiente para afetar vidas, espalhar medo e criar um dos maiores mitos arqueológicos da história. Ela nos lembra como o passado pode moldar o presente, não apenas com fatos e descobertas, mas com narrativas, símbolos e o poder da imaginação coletiva. Conclusão. Mais de 100 anos depois da descoberta, o nome de Tutankhamon ainda fascina. Seja como símbolo do esplendor do Egito Antigo, seja como personagem de uma das histórias mais misteriosas da arqueologia, a maldição permanece viva, não como um feitiço dos deuses, mas como um poderoso lembrete de que algumas histórias são grandes demais para serem ignoradas.